Em 1998, a analista financeira Amy Perryman e o recrutador dos fuzileiros navais John Mullinex estavam divorciados há 2 anos, mas ainda tinham uma coisa em comum: seu amor pela filha de 4 anos, Ashley. A Ashley era o centro das atenções em tudo que fazíamos. Ela era uma criança fantástica e procurávamos sempre fazer o que fosse melhor para ela. Havia fotos da Ashley, John e eu na casa dele e fotos de nós como família na minha casa. Ela aparentemente não se incomodava com a situação. E apesar do divórcio, Ashley aparentemente era uma menina de sorte. Ela era extremamente saudável, nunca ficava doente. Quando era pequena, até os 4 anos de idade, a Ashley era uma criança perfeitamente normal. Mas pouco depois de completar 4 anos, Ashley desenvolveu um hábito que seus pais acharam desconcertante. A Ashley pedia para beber água várias vezes por dia. Ela começou a beber água cada vez mais. Foi muito estranho. Ela bebia uma garrafa de meio litro 7, 8 vezes por dia, 2 por hora. Não era normal para uma criança daquela idade. Ela estava bebendo muita água e ia ao banheiro 8, 10 vezes por dia durante o dia. Era muito estranho. Foi então que ela começou a molhar a cama. Acontecia praticamente toda noite. Tivemos que comprar um forro de borracha para o colchão. Estava se tornando muito incômodo para ela e eu achava aquilo estranho. Marquei uma consulta com o pediatra para um exame de rotina. O médico começou com alguns exames básicos e depois conversamos sobre a sede incessante. Ele disse especificamente que eram sintomas típicos de diabetes. Ela teria de fazer o teste. A diabetes juvenil é um distúrbio no qual o corpo da criança é incapaz de regular os níveis de glicose. A menos que seja cuidadosamente tratada, a doença pode ser fatal. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, jamais imaginei que teria de lidar com questões como essa. As implicações eram de que eu poderia perder a minha filha. Ela poderia morrer. Amy Perryman havia acabado de receber notícias chocantes. Sua filha Ashley, de 4 anos, poderia estar com diabetes juvenil. Agora ela estava esperando ansiosa pelo resultado de um exame de sangue que confirmaria ou não o diagnóstico. É sempre difícil quando você acha que sua filha pode estar doente. No momento a criança está brincando no playground e no instante seguinte o nível de açúcar no sangue dela está sendo monitorado. Mas quando o exame ficou pronto, o resultado deixou os pais com mais dúvidas que respostas. O médico disse que o nível de glicose no sangue de Ashley estava normal. Ela não era diabética. Perguntei se eu ainda deveria me preocupar com a quantidade de água que ela estava bebendo. Mas ele me garantiu que estava tudo bem. Não tivemos alternativa além de aceitar o diagnóstico. Mas apesar do que o médico disse, a compulsão de Ashley por beber água se intensificou. E ao final de um ano, ela estava tomando 20 garrafas de água por dia. A Ashley queria beber água o tempo todo. Ela escondia garrafas de água embaixo da cama. E eu achei que aquilo tinha que ter um limite. Nada fazia sentido e não sabíamos onde buscar ajuda. Num período de 3 anos, consultamos meia dúzia de pediatras. E nunca havia uma resposta. Era sempre a mesma coisa, o resultado negativo para diabetes. Os médicos confirmavam e nos tranquilizavam de que não havia absolutamente nada de errado com a Ashley. Sem saber a quem recorrer, Amy e John fizeram o possível para lidar com aquele comportamento estranho. Mas não demorou muito para que os professores de Ashley também expressassem preocupação. Quando a Ashley estava na escola, sua professora me procurou e disse que ela estava indo ao banheiro até 2 vezes por hora. E somando tudo isso, estamos falando em 16, 20 vezes por dia. Quando eu estava na classe, eu tinha de usar o banheiro várias e várias vezes. E os professores ficavam aborrecidos comigo. Era muito frustrante, porque eu não sabia o que estava fazendo de errado. Porque eu não podia ter sede. Era uma situação muito constrangedora para uma criança de 8 anos.
Mas pouco depois do fim do ano escolar, Ashley começou a apresentar um sintoma totalmente diferente e doloroso. Eu tive uma dor de cabeça horrível. E era pulsante, como se alguém apertasse os meus olhos. Várias vezes. Foi realmente muito, muito forte. Dei a ela um remédio comum para dor de cabeça e a Ashley foi cuidar de suas coisas. Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça e passa. De início, não dei muita importância. Mas 4 dias se passaram sem que a violenta dor de cabeça de Ashley melhorasse. Ela não se sentia melhor e a dor estava piorando. Eu sabia que era alguma coisa séria e fomos correndo ao médico. Ele achou que ela estava congestionada e provavelmente estava com uma sinusite. O médico receitou antibióticos para tratar a infecção. Eu estava confiante de que aquilo tudo iria passar e ela ficaria boa. Mas as dores de cabeça violentas não passaram. Na verdade, elas se intensificaram. No decorrer das 3 semanas seguintes, fomos a 2 outros pediatras, porque a sinusite não estava melhorando. E cada um deles receitou um antibiótico diferente. Nenhum adiantou. A dor tornou-se constante. E ela sempre estava reclamando. Foi quando fiquei realmente preocupado. A dor estava se tornando cada vez mais forte. Ela só queria ficar deitada. Parecia que a dor não passava nunca. Eu só queria que aquela dor passasse. E quando Ashley achava que as coisas não poderiam piorar, surgiu de repente um outro sintoma assustador. Percebi que ela estava cobrindo o olho esquerdo. Afastei a mão dela e perguntei: Ashley, o que está fazendo? Eu expliquei que estava vendo 2 dela. Ela estava bem aqui, mas havia uma outra aqui. O olho esquerdo dela estava virado em direção ao nariz, olhando para a direita em vez de olhar para frente. Fiquei apavorada. Corri com ela para o médico. Assim que chegamos ao consultório e ele viu seus olhos, olhou para mim e estava muito branco. Aquilo não era um episódio normal. Ele estava muito preocupado. Imediatamente nos mandou para o hospital para uma ressonância magnética. Fiquei sem ar. Entramos no carro e, enquanto estava dirigindo, liguei para o John e disse: tem algo muito grave acontecendo com a Ashley. O que foi que aqueles médicos não viram? Fiquei apavorado quando ouvi que havia alguma coisa grave com a minha filha. Entrei no carro e fui correndo para o hospital. Eu tive medo porque não sabia o que estava acontecendo. Assim que chegaram ao pronto-socorro, o médico de plantão pediu uma ressonância magnética do cérebro de Ashley. Eu estava mais que preocupada. Estava com medo. O que estava acontecendo? Dali em diante, tudo aconteceu rápido. Todo tipo de coisa passa pela sua cabeça ao mesmo tempo. Mesmo assim, John e Amy não estavam preparados para o que a ressonância magnética revelou. Um dos médicos se aproximou e disse que haviam encontrado um tumor no cérebro da minha filha. Olhei para o John e disse: isso não pode acontecer com o nosso bebê. Encostei na parede e me sentei no chão. Foi difícil. Tudo que eu já tinha ouvido falar sobre tumores era ruim. Saber que o pior aguardava minha filha foi de partir o coração. Durante todo aquele tempo, eu dizia a mim mesma: é só uma dor de cabeça, ela não tem nada demais. E agora ela estava com um tumor no cérebro? Como aceitar isso? Como passar por isso? Ashley Mullinex, de 8 anos, vinha sofrendo com sintomas desconcertantes há mais de 4 anos. Primeiro foi uma sede insaciável. Depois dores de cabeça violentas e visão dupla. Agora seus pais haviam acabado de descobrir que ela estava com um tumor do tamanho de uma bola de golfe no cérebro. Àquela altura, eles ainda não sabiam que tipo de tumor era. Não sabiam como ele havia surgido. Perguntei: o que vão fazer com minha filha? Vocês têm que salvá-la. O pior que pode acontecer sempre passa pela sua cabeça. Aquele foi o pior dia da minha vida.
Eu não sabia o que estava acontecendo. Por que tudo aquilo? Isso foi o que mais me deu medo. Ashley foi imediatamente internada na clínica oncológica pediátrica e seu caso foi deixado a cargo do Dr. Stuart Gold. A Ashley chegou com um histórico de dores de cabeça e alterações na visão, além de urinar demais e beber água demais. Sua ressonância magnética mostrava uma massa no terceiro ventrículo na área da glândula pineal. A glândula pineal é uma área central do cérebro onde muitos nervos e glândulas se cruzam. Eles explicaram que a Ashley estava com uma bola de golfe na alma do cérebro. E que a alma é onde todas as vias neurais se conectam e se cruzam. Mas por pior que fosse o estado de Ashley, os médicos não poderiam tratá-la sem determinar exatamente qual era o tipo do tumor. A ressonância magnética fornece pistas de possibilidades, mas nunca temos certeza sem uma biópsia, sem olhar no microscópio. Precisávamos da cirurgia para confirmar o diagnóstico. Foi um verdadeiro pesadelo pensar que alguém iria pôr as mãos no cérebro dela. Ao tentarmos colher um pedaço de tecido, pode ocorrer sangramento ou outra complicação com chance de levar à morte ou consequências neurológicas. Havia 10% de chance de que Ashley não sobrevivesse à cirurgia. Mas eles explicaram que se ela não fizesse a cirurgia, a chance de morrer era praticamente 100%. Levar a Ashley para a cirurgia foi a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida. Foi um caminho longo por um corredor até a sala de operação. O momento mais difícil foi quando as portas se fecharam. Nunca se sabe. Eu estava confiante de que aquilo tudo iria passar e ela ficaria boa. Não sabíamos se ela iria resistir. Foi a espera mais longa da minha vida. A cada minuto que passava, aumentava a ansiedade de John e Amy. Finalmente, após 5 horas, as portas da sala de cirurgia se abriram. Quando a cirurgiã saiu, ela estava sorrindo e disse que havia corrido tudo bem. Depois da operação, a biópsia confirmou que Ashley tinha um germinoma pineal. Germinoma pineal é um tipo raro de tumor cerebral que se forma a partir de células germinativas. Nos indivíduos saudáveis, as células germinativas têm um papel importante na determinação do sexo do feto, mas em pacientes como Ashley, por razões desconhecidas, as células germinativas migram para o cérebro, atacando muitos sistemas neurológicos. Saber que aquilo estava crescendo no cérebro da Ashley durante toda a sua vida me deixou chocado. Os germinomas evoluem em algum ponto do desenvolvimento do embrião quando as células germinativas migram para o lugar errado, acomodam-se e começam a crescer, criando um tumor. À medida que crescem, os tumores na região das glândulas pineal e pituitária podem destruir a glândula pituitária. Se isso acontece, a glândula pituitária não pode mais realizar sua função básica, que é a produção de hormônios para regular o organismo. No caso de Ashley, um desses hormônios controlava a produção de urina e levou a uma doença rara chamada diabetes insípido. No diabetes insípido, não se consegue concentrar a urina. O paciente urina a toda hora. Consequentemente, fica desidratado e bebe muita água. Se parece muito com a diabetes infantil, mas não é. Os médicos passaram anos me dizendo que os resultados dos exames de sangue estavam normais, mas na realidade não estavam normais. Eles é que não estavam fazendo os exames certos. E quando o tumor cresceu, levou diretamente aos outros sintomas de Ashley. O tumor bloqueou o fluxo do líquido raquidiano. Isso causou uma contrapressão que levou às dores de cabeça. A Ashley ficou com visão dupla porque o aumento da pressão no cérebro levou à pressão no tronco encefálico. Mais de 4 anos depois do surgimento dos primeiros sintomas, Amy e John finalmente sabiam o que havia de errado com sua filha. E isso trouxe a pergunta: por que demorou tanto para identificar as pistas críticas? O câncer e os tumores na infância são muito raros. Sou oncologista pediátrico aqui há cerca de 20 anos. Encontramos germinomas pineais poucas vezes. A cirurgia de diagnóstico foi uma etapa crítica. Mas a provação de Ashley estava longe de terminar.
Primeiro, os médicos teriam que descobrir se a menina de 8 anos havia sofrido alguma lesão no cérebro durante a operação. Embora a cirurgia fosse um sucesso, ainda não estava tudo bem. Tínhamos que saber se havia alguma sequela. A primeira pergunta que fiz a Ashley quando ela acordou foi: quantas mamães você está vendo? Eu respondi uma, e ela chorou um pouquinho. Eu estava cansada, mas não sentia dor. Minha cabeça não doía mais. My head didn't hurt. Foi um alívio enorme saber que ela estava bem. Naquele instante, estava tudo bem. No entanto, os pais preocupados teriam de enfrentar outra realidade difícil. Ashley teria de passar por um tratamento para diminuir o tumor. O Dr. Gold fez um plano para que a Ashley passasse por 3 sessões de quimioterapia e 6 semanas de radioterapia. Eu fiquei um pouco aborrecida porque teria de raspar a cabeça. Mas depois eu até gostei. Pude usar chapéu na escola e isso foi legal, porque as outras crianças não podiam. Aprendi que minha filha é uma das pessoas mais fortes que já conheci na vida. E depois da quimioterapia e da radioterapia, fizeram outra ressonância magnética e o tumor tinha desaparecido. Foi então que finalmente consegui respirar. A pior ameaça à saúde de Ashley, o tumor em si, foi eliminado com sucesso. No entanto, ela sofreu extensas lesões na glândula pituitária e terá de fazer reposição de hormônios pelo resto da vida. Tudo que o cérebro regularia em termos hormonais tem que ser regulado através de medicação. Isso afetou seu peso, seu metabolismo, inclusive causando o diabetes insípido. Por isso ela tem que tomar a medicação diariamente. O tumor causou certo estrago, mas mesmo assim tivemos sorte. Soubemos que se o tumor não fosse diagnosticado e permanecesse sem tratamento, a Ashley provavelmente teria tido um derrame e morrido. Sem tratamento, o tumor da Ashley teria sido fatal. Para quem tem um filho e sabe que isso é uma verdadeira dádiva, chegar perto de perdê-lo é assustador. Hoje, apesar de ter chegado perto da morte, Ashley está muito bem. Já estou sem o tumor há 7 anos. Meu cabelo cresceu, estou com 15 anos e sou muito feliz. Ela voltou a ser uma menina normal e é uma sensação muito boa saber que teremos mais tempo com ela. O fato de que nós quase a perdemos e que tivemos uma segunda chance torna cada momento muito especial. O copo nunca mais ficou meio vazio. Agora ele está sempre meio cheio. Versão brasileira, DPN Santos.